Você está escolhendo o que está te matando e chamando de destino. Você já parou para pensar que, às vezes, o que mais dói em você não veio de fora, mas foi escolhido, mantido e alimentado por dentro? Que talvez a vida que você reclama, aquela que pesa, sufoca e te faz sentir pequeno, não tenha sido imposta, mas aceita. Pior ainda, talvez tenha sido justificada, explicada, romantizada. Talvez você tenha dado um nome bonito para aquilo que te destrói devagar. Chamou de destino, chamou de lealdade, chamou de amor, chamou de merecimento, chamou de essa é a minha vida. E assim, foi ficando, um passo de cada vez, para trás. Porque tem gente que não precisa de inimigo. Tem gente que aprendeu a se abandonar tão bem, que qualquer destruição de fora só parece continuidade. E é por isso que dói tanto, porque o mundo só confirma o que a pessoa já faz consigo mesma em silêncio, repetidamente, cotidianamente. Quantas vezes você já repetiu a mesma escolha, mesmo sabendo que ela te afundava? Quantas vezes você já implorou por amor onde só havia migalha? Quantas vezes você já ficou onde era ignorado, rejeitado, diminuído, só porque era familiar? O cérebro chama de conforto, a alma chama de prisão, mas você chama de destino. E cada vez que repete essa escolha, reforça a ilusão de que não havia outro caminho, a mentira de que não tinha outra opção, mas tinha, e tem, sempre teve. Só que a outra opção a que cura é a mais difícil, porque ela exige desapego do que você acredita ser, exige coragem de quebrar a narrativa, exige responsabilidade. E, acima de tudo, exige que você pare de chamar de vida o que, na verdade, é um lento suicídio emocional. Às vezes, o que mais destrói a gente não são os traumas, são os padrões que aprendemos depois deles. São as decisões automáticas que repetimos sem perceber. São as desculpas que criamos para não precisar mudar. São as histórias que contamos para continuar aceitando o mínimo. Porque é mais fácil sofrer o que já conhecemos do que arriscar uma liberdade que ainda não sentimos merecer. Você está entendendo? Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você continua fazendo consigo mesmo depois disso. Você se acostumou com dor. Você se acostumou a esperar pouco. Você se acostumou a esquecer de si. E sabe o que é mais perigoso? É que quando isso vira hábito, você começa a achar bonito. Começa a aplaudir sua própria resistência, como se fosse prova de evolução. Começa a achar que aguentar é sinal de força. Começa a vestir o sofrimento como se fosse medalha. E quanto mais você sofre calado, mais sente que está sendo alguém bom. Mas isso não é virtude. Isso é programação. Isso é herança emocional. Isso é medo disfarçado de nobreza. A verdade é que você não nasceu para suportar, nasceu para transformar. Você não veio para repetir, veio para libertar. Você não está aqui para carregar correntes que nem são suas, está aqui para escolher outra coisa. E acredite, sempre há outra coisa. Sempre há outro caminho. Sempre há uma saída. Mas, primeiro, é preciso olhar no espelho e perguntar com sinceridade: quantas das minhas dores eu mesma estou escolhendo? Quantos dos meus padrões eu continuo reforçando? Em quantos lugares eu ainda permaneço por medo de estar sozinho? É cruel, eu sei, mas necessário. Porque enquanto você continuar chamando de destino aquilo que é apenas repetição inconsciente, você seguirá andando em círculos. E quanto mais andar, mais cansado ficará. E quanto mais cansado, mais acreditará que a vida é assim mesmo. Mas não é. A vida só espelha o que você tolera. E o que você tolera revela o quanto você acredita que merece. Você pode estar chamando de caminho o que na verdade é cárcere. Pode estar chamando de relacionamento o que é apenas troca de feridas. Pode estar chamando de trabalho o que é apenas autoabandono remunerado. Pode estar chamando de força o que é apenas anestesia emocional. E enquanto isso, vai perdendo tempo, alma, potência. Vai se apagando lentamente, sem alarde. Vai morrendo um pouco a cada dia. E chamando isso de maturidade. Mas não precisa ser assim. Você não precisa continuar onde não floresce. Você não precisa se adaptar ao que te machuca. Você não precisa se orgulhar da dor só porque aprendeu a conviver com ela. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque entender que você está repetindo o que te destrói é o primeiro passo. Mas identificar por que você continua fazendo isso é onde mora a verdadeira chave da mudança. Algumas prisões não
têm grades. Elas têm lembranças. Frases que você ouviu quando era pequeno. Silêncios que marcaram mais do que gritos. Olhares de desprezo que você tentou ignorar, mas nunca esqueceu. E é por isso que hoje, mesmo adulto, você ainda se encolhe diante da possibilidade de ser rejeitado. Ainda busca aprovação onde só deveria existir respeito. Ainda chama de destino aquilo que, na verdade, foi programado em você antes mesmo que pudesse escolher. Essa é a armadilha mais cruel da mente, repetir o conhecido, mesmo que ele doa, porque o desconhecido assusta mais do que o sofrimento familiar. Você pode até achar que está escolhendo sua vida, mas talvez esteja apenas repetindo a história emocional dos seus pais, repetindo a submissão da sua mãe, repetindo a ausência do seu pai, repetindo a culpa dos seus avós, repetindo o medo das gerações anteriores. E você repete, achando que é lealdade. Mas não é amor manter o que te anula. Não é respeito perpetuar o que te adoece. Não é honra carregar o fardo de quem veio antes, sem ao menos se perguntar se ele ainda faz sentido. Você não precisa mais repetir o que destruiu os outros. Você pode ser a ruptura. Você pode ser o início de outra história. Você pode ser a exceção que vira caminho novo. Mas para isso, você vai ter que desobedecer. Desobedecer a voz da culpa. Desobedecer a lógica do medo, desobedecer o sistema que te ensinou a aceitar o mínimo. Vai ter que decepcionar quem esperava que você fosse sempre disponível. Vai ter que recusar lugares que te davam migalhas. Vai ter que fechar portas que mantinham você pequeno. E sim, vai doer, porque sair da dor exige dor. Mas é uma dor diferente. É a dor que liberta, não a que aprisiona. É a dor de esticar as asas depois de uma vida engaiolada. Quantas vezes você já se pegou pensando, mas se eu sair daqui, quem eu vou ser? E se ninguém mais me quiser? E se eu errar tudo e me arrepender? Essas perguntas não vêm da alma, vêm do trauma, vêm da criança que foi silenciada, invalidada, ignorada, e agora tem medo de existir fora das regras que aprendeu para sobreviver. Mas você não está mais no mesmo lugar. Hoje você pode escolher diferente, mesmo que a voz do medo ainda grite, você pode sussurrar de volta, agora é a minha vez. A sua dor não é um castigo, é um convite. Ela está tentando te acordar. Toda vez que algo se repete e te machuca, a vida não está te punindo, está te revelando. Está dizendo, olha isso, você ainda acredita que merece pouco. Você ainda está tentando provar algo. Você ainda está aceitando migalhas, porque não sabe o gosto do banquete. Mas você pode aprender. Você pode se lembrar, você pode se reerguer, porque a alma sabe o caminho. Ela sempre soube, mas ela foi sufocada pelo barulho da sobrevivência. Você não precisa continuar vivendo em modo de defesa. Você pode se abrir para receber, para se pertencer, para se escolher. E não, isso não é egoísmo, é reconexão, é cura. Sabe aquela sensação de estar sempre cansado, mesmo depois de dormir? Aquela exaustão que não passa com descanso físico, é a alma, gritando, implorando, por verdade, por inteireza, por um sim para si mesma. A sua alma não quer mais sobreviver, ela quer viver. Mas para isso, você vai ter que morrer. Não fisicamente, mas emocionalmente. Vai ter que deixar morrer a personagem que você criou para ser aceito. Deixar morrer a máscara da força que só escondia a fragilidade. Deixar morrer a voz da vítima que dizia, eu não tenho escolha. Por quê? Enquanto essa voz existir, ela será seu carcereiro, e você seguirá chamando de destino aquilo que é apenas medo antigo. Mas o medo só tem poder sobre quem o alimenta. E você já deu medo demais ao medo. Já deu palco, já deu microfone, já deu casa, cama e comida. Agora é hora de tirar o poder dele, de colocá-lo de volta no lugar de onde nunca deveria ter saído, o passado, porque o presente é seu, a escolha é sua, e o futuro ainda não foi escrito. Agora, me diz, quantas vezes você já repetiu histórias que não são suas? Quantas vezes você já ouviu a si mesmo dizendo, é assim que eu sou? Mas será que é mesmo? Ou é apenas a versão moldada pela dor? Você está pronto para ser quem nasceu para ser? Ou vai continuar sendo o reflexo daquilo que te feriu? Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque reconhecer o que te destrói é um passo, mas escolher se libertar disso, com coragem e consciência, é onde começa a verdadeira transformação.
Há um momento, no meio da noite, em que tudo silencia. A cidade adormece, as vozes cessam, os ruídos se apagam, e só sobra você, ali, no escuro, com o peito cheio de histórias não contadas, com os olhos tentando não chorar por tudo aquilo que você jura que já superou, mas que ainda pulsa nas entrelinhas do seu cansaço. Nesse instante, é como se o tempo parasse, como se o universo dissesse: agora é só você e a sua verdade. E é nessa hora que muita gente corre. Corre para a distração, corre para o celular, corre para o que for, desde que não precise encarar a si mesmo, mas fugir de si é o caminho mais longo para qualquer lugar, porque a dor que você não olha vira ciclo, e o ciclo, quando não é quebrado, vira herança, e quando a dor vira herança, você começa a chamar de karma, de destino, de minha sina. Não é escolha inconsciente, é o script que alguém escreveu por você e que você nunca se deu o direito de revisar, mas agora é hora de reescrever. Você não é obrigado a ser leal ao que te feriu. Você não é a continuidade da dor dos seus antepassados. Você não precisa repetir o abandono só porque ele é familiar. Você pode escolher diferente. Pode amar sem se anular. Pode se afastar sem ser cruel. Pode ser inteiro mesmo que isso desagrade quem se beneficia da sua metade. Quantas vezes você já aceitou o mínimo com medo de parecer ingrato? Quantas vezes você engoliu o que sentia porque alguém poderia se magoar? Quantas vezes você deixou de se ouvir porque a expectativa do outro gritava mais alto? A verdade é que não foi o destino que te colocou nesses lugares. Foi o medo, foi o costume, foi o trauma que disse: se você fizer diferente, vai ficar sozinho. E você acreditou. Acreditou que se dissesse não, o amor sumiria. Acreditou que se priorizasse, seria rejeitado. Acreditou que a sua dor era exagero, e que o outro sempre tinha razão. Mas isso não era verdade. Era apenas a voz do seu passado tentando sobreviver. E enquanto ela estiver no comando, você continuará escolhendo o que te mata e chamando de merecimento. Você merece mais. Mas antes de viver esse mais, você vai precisar quebrar o pacto com a dor. Porque sim, você fez um pacto, mesmo sem perceber. Você assinou um acordo invisível que dizia: eu aceito me calar para manter a paz. Eu aceito carregar culpa que não é minha para manter a família unida. Eu aceito ser o forte de todos, mesmo que isso me destrua por dentro. Só que esse pacto, que parecia nobre, está te matando aos poucos. Você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para se libertar. Para curar a sua linhagem a partir do seu exemplo, não do seu sacrifício. E sabe o que vai acontecer quando você parar de escolher o que te destrói? Vai doer. Porque o antigo vai gritar. O ego vai espernear. Os vínculos tóxicos vão tentar te puxar de volta. As vozes que sempre te mantiveram no chão vão dizer que você está louco. Mas você não está. Você está acordando. Acordando para a sua potência. Acordando para a sua verdade. Acordando para a sua real missão, ser você, com tudo o que isso significa. E isso, meu amigo, assusta, porque ser você de verdade vai desagradar quem se acostumou com a sua versão editada. Vai incomodar quem sempre se alimentou da sua submissão. Vai afastar quem só sabia te amar na sua ausência de si. Mas tudo bem, o que fica quando você é inteiro, é verdadeiro, o resto era cenário. E é aqui que a vida muda. Não quando tudo fora de você melhora, mas quando dentro de você surge uma certeza que antes era só sussurro. Eu não vou mais me deixar de lado por ninguém. Essa frase, simples, é um divisor de águas. É um rito de passagem. É um renascimento silencioso mas profundo. Você não precisa gritar para o mundo que mudou. Precisa apenas não repetir o que te matou em silêncio. E sabe o mais bonito? Quando você começa a se escolher, a vida começa a te escolher de volta. As oportunidades mudam, as conexões se transformam, as sincronicidades aumentam, e tudo parece fluir de um jeito que antes parecia impossível. Não porque o universo mudou, mas porque você parou de resistir à sua verdade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque a verdadeira cura não é apenas parar de repetir o que te destrói. É aprender a se amar com a mesma intensidade com que antes se anulava. E isso muda tudo. Tem uma dor que não grita. Ela apenas te impede de levantar. Ela não sangra, mas esgota. É a dor de viver uma vida que não é sua.
de estar presente em lugares onde sua alma já partiu, de manter promessas que você nunca quis fazer, mas fez por medo. Medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, medo de ser você. Essa dor silenciosa é traiçoeira, porque ela não aparece nas fotos, ela não deixa hematomas visíveis, mas consome sua energia dia após dia. Você levanta cansado, faz tudo o que tem que fazer, sorri para as pessoas, e por dentro, está desaparecendo. Você já sentiu isso? Como se estivesse vivendo com a alma no modo espera, como se estivesse interpretando um papel, torcendo para que a peça acabe logo, mas a peça não acaba, ela continua. E quanto mais você tenta agradar o público, mais distante de si você fica, até que um dia você acorda e se pergunta: como foi que eu cheguei aqui? Esse aqui pode ser um trabalho que te adoece, um relacionamento que te esvazia, um ambiente que te limita, ou uma rotina que te anestesia. Mas a pergunta verdadeira não é como foi que eu cheguei aqui? A pergunta real é: por que eu fiquei? A maioria das pessoas não escolhe conscientemente a prisão, mas escolhe permanecer nela quando percebe que fugir vai doer. Porque sim, libertar-se também dói. Dói abrir mão das migalhas que você aprendeu a chamar de banquete. Dói aceitar que quem você mais ama talvez nunca vá te compreender. Dói abandonar a falsa segurança de uma zona de conforto que, na verdade, sempre foi zona de sobrevivência. Mas essa dor é sagrada, é a dor do renascimento, é o parto da sua nova versão, e é só atravessando essa dor que você vai encontrar a sua real liberdade. Você pode até estar ferido, mas não está quebrado. Você pode estar exausto, mas ainda há fogo dentro de você. Você pode ter se perdido, mas o caminho de volta sempre esteve aí, no centro do seu peito. É ali que mora a resposta. É ali que vive a sua essência. E é ela que vai te guiar, mesmo quando tudo parecer escuro. Porque tem uma luz que não depende de circunstância. É a luz da clareza. Aquela que surge quando você diz para si mesmo: chega. Chega de se diminuir para caber. Chega de aceitar menos para manter alguém. Chega de fingir que está tudo bem só para não decepcionar. Chega. Essa é a palavra mágica. É ela que inicia o processo. É ela que dá o primeiro passo para a cura. E sabe o que vem depois? Vem o vazio. Sim, o vazio. Porque quando você larga tudo o que não é seu, sobra um espaço, um silêncio, uma espécie de luto. É como sair de uma casa que sempre foi apertada, mas era tudo o que você conhecia. Você caminha para um campo aberto, sem mapa, sem manual, sem garantias. E esse campo assusta, porque a liberdade assusta quem só conheceu prisão. Mas é nesse campo que você reencontra a si mesmo. É nesse vazio que nasce o novo. É no silêncio que sua alma começa a sussurrar o que ela sempre quis dizer: eu estou aqui. Eu sempre estive. Obrigada por me ouvir. E quando essa voz surge, tudo muda. Você começa a perceber sinais onde antes via coincidências. Começa a sentir leveza onde antes havia peso. Começa a se olhar com compaixão, em vez de julgamento. E aos poucos, você se lembra de quem é, não da versão que o mundo te ensinou a ser, mas da sua verdade original, da sua luz antes da dor, da sua essência antes da máscara. E aí, finalmente, você para de se trair. Você diz não com firmeza. Você se afasta sem culpa. Você se escolhe sem medo. Não porque se tornou egoísta, mas porque entendeu que se abandonar é o pior tipo de violência. E essa escolha, essa decisão, essa coragem, é o que separa quem sobrevive de quem vive. Agora, escreva aí nos comentários: tô me lembrando de mim. E na próxima parte, vamos atravessar juntos o momento mais bonito e mais desafiador dessa jornada: a reconstrução de si, com verdade, coragem e presença. Porque o final desse roteiro não será um fim, será um recomeço, o seu recomeço. Não existe um mapa para voltar a si mesmo, mas existe um chamado, silencioso, constante e profundo, um chamado que não grita, mas insiste, que não impõe, mas toca. E quando você finalmente cala o barulho do mundo, ele aparece. Esse chamado não tem voz de fora. Não tem nome, não tem religião, não tem manual. Ele é você, antes de tudo, antes da dor, da comparação, das exigências, antes do deveria, do preciso, do e esperam de mim. Ele é o que sobra quando tudo o que não é você desmorona.
E nesse reencontro, você percebe algo essencial: você não veio ao mundo para se encaixar. Você veio para expandir. Não veio para caber, veio para transbordar. Mas o mundo não te disse isso. Te ensinaram a esconder o brilho, a moderar a paixão, a domar os sonhos. Te disseram que sentir demais é fraqueza, que ser intenso é exagero, que sonhar alto é ilusão. E você acreditou, porque todo mundo ao seu redor também acreditava. E então começou a se moldar, se aparar, se amputar. Cada sim que você disse para agradar os outros, foi um não que você disse para a sua alma. Cada silêncio engolido para manter a paz externa, foi um grito abafado no seu peito. Cada vez que você se diminuiu para não incomodar, você abandonou uma parte sua no caminho. E agora você sente falta de algo, mas não sabe exatamente o que. Sente saudade de um lugar que nunca viu, de um amor que ainda não viveu, de uma liberdade que nunca experimentou. Essa saudade é de você, da versão sua que foi esquecida em algum canto da infância, que dançava sem medo, que falava com os olhos, que confiava sem defesas. A versão que ainda não havia sido ferida, ainda não havia se traído, mas ela não morreu, ela está viva. Apenas enterrada sob camadas de exigências, medos e repetições. E hoje, talvez, você esteja pronto para escavar lá, com as mãos trêmulas. Talvez, com o coração assustado, talvez, mas com coragem, e isso já basta. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é movimento apesar do medo. É dizer, eu vou, mesmo sem saber como. É tropeçar e continuar. É cair e escolher. Não se abandonar. Essa escolha muda tudo. Você para de esperar que o outro venha te salvar. Para de culpar o passado pelo que não aconteceu. Para de se agarrar à dor como justificativa para a estagnação. Você entende que a ferida foi real, mas que viver sangrando é uma escolha. Você entende que foi traído, mas carregar essa traição como identidade é injustiça com sua própria alma. Você entende que te fizeram acreditar que amor era escassez, mas agora você pode aprender de novo. Porque o amor real não prende, não diminui, não exige mutilação emocional. O amor real expande, liberta, eleva. Mas antes de você encontrá-lo no outro, precisa oferecer a si mesmo. E isso é o mais difícil. Porque você aprendeu a se tratar como os outros te trataram, a se criticar como te criticaram, a se exigir como te exigiram, a se rejeitar como te rejeitaram. Mas esse ciclo pode acabar hoje, agora, com você. Respira fundo, olha para si com gentileza e diz: eu me aceito, eu me permito, eu estou aqui para mim. Esse é o início do fim da autoabandono e o começo de uma jornada de presença. Você vai tropeçar. Vai ter dias em que vai querer voltar para a zona conhecida. Vai ter saudades até da dor porque ela virou companhia. Mas, aos poucos, o novo vai nascer. E não vai ser estrondoso. Não vai vir com fogos nem aplausos. Vai ser sutil. Um suspiro mais leve. Um pensamento mais amoroso. Um sim dito com convicção. Um não dito sem culpa. E assim, dia após dia, você vai reconstruindo o templo que um dia foi saqueado. E quando se der conta, não estará mais no mesmo lugar de antes. Seu olhar muda, sua energia muda, seu silêncio muda, porque você voltou a ser quem você era antes do medo, antes das exigências, antes das distorções. E o mundo pode não entender, pode te chamar de estranho, de diferente, de mudado, mas você vai sorrir por dentro, porque agora sabe, não era destino, era repetição, não era amor. Era apego, não, era paz, era silêncio condicionado. E quando você finalmente escolhe a si mesmo, o universo inteiro se reorganiza, portas que estavam fechadas se abrem, pessoas que vibram na mesma frequência se aproximam, soluções que pareciam impossíveis surgem, porque você parou de resistir, parou de lutar contra o fluxo da sua própria alma, e começou, finalmente, a viver. Então, se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu me escolho, não por orgulho, mas por amor, porque a vida que te espera do outro lado da sua coragem, vale cada passo que você vai dar. A partir de agora, esse não é o fim, é o seu começo, e você está pronto, você está pronto.